Quantos já ouviram falar, ou já leram na Bíblia? Entra no teu quarto, completa. Fecha a porta. E o que mais? Só fechou a porta? O que é? E vai falar com o Senhor como? Em secreto. Agora, clica aqui comigo. Seja honesto. O meu quarto ou o seu quarto é um lugar que dá para falar com Deus? Às vezes tem uma TV, às vezes tem um DVD, tem um relógio fazendo tic-tac, 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 né? Sempre no quarto tem alguma coisa que nos chama a atenção. Será que é esse o quarto que Deus está mandando eu entrar? Não. Quarto tem barulho de rua. Sabe, a Bíblia diz assim, Deus disse assim, eu e o Pai, Jesus diz, vamos vir fazer morada em vós. E o Espírito de Deus vai trazer, porque disse aos discípulos, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não vão aguentar. Sabe, essa palavra sempre me arrepiou, porque ele disse, vocês não vão suportar. Amém. Ele disse, eu vou vir fazer morada dentro de vós. O Espírito Santo vai revelar tudo que eu e o Pai já dissemos que vamos fazer. É um decreto. Sabe o que é um decreto? É algo poderoso. É um decreto. Está decretado sobre a tua vida. Isso é tremendo. Amém? Quando Deus já vem, Ele não está dizendo assim, você está afim? Você está afim de que eu seja teu Senhor e Salvador? Não, Ele veio e escolheu. E disse, é você. Talvez a gente nem acredite. Talvez outras pessoas duvidem. Mas Ele disse, é você. Ele não me escolheu e te escolheu porque nós somos especiais ou qualquer outra coisa. Ele escolheu porque disse, é através de você que eu vou fazer as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você olhe para as suas dificuldades e diz, apóstolo, se eu não tivesse essas lutas, essas dificuldades, eu até que gostaria de fazer algo tremendo para Deus. E eu estava, num desses dias passados, pensando alguma coisa assim, né? Porque ninguém é diferente de ninguém. Somos sujeitos às mesmas paixões. E estava mexendo no e-mail e mandaram para mim alguma coisa que talvez você já viu, um jovem pregando em cima de uma mesa. E aquilo me chamou a atenção porque ele não tinha pernas. E ele não tinha os braços, ele nasceu assim. Um toco de pessoa em cima de uma mesa. E eu fiquei ouvindo aquela mensagem. Falei, meu Deus, que palavra.
Louvado seja o nome do Senhor. Pregando, dando palestra. Ele só precisava de alguém que o carregasse. O resto era o Senhor que fazia através. Ele não olhou para a impossibilidade de ter pernas, de ter braços, mas ele viu o que Deus podia fazer através dele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que nessa manhã você possa meditar comigo nisso. Como Deus pode fazer algo tremendo. Como essa nação precisa ouvir a tua palavra. A palavra de Deus que está em você. Que as pessoas são amadas, que as pessoas são respeitadas. E que você pode conseguir na força que o Senhor te dá. Bendito seja o nome do Senhor. Há muitas pessoas exatamente nesse momento aguardando uma posição tua. E é isso que eu quero meditar nessa manhã. Qual a posição que eu devo tomar diante de Deus? E nada como uma ceia para mostrar e falar sobre isso. O Pai chama a Jesus. E o que me intriga, e o que me deixa arrepiado, é que na Bíblia está escrito que Jesus foi chamado pelo Pai para a salvação antes do mundo. Uau! Se os cientistas dizem que o mundo tem um monte de anos, eu nem era projeto do projeto, nem você. Mas diz que ele foi preparado para estabilizar tanto as coisas dos céus como na terra. Bendito é o nome do Senhor. Você pensa, quando Jesus foi ao Calvário, ele está pondo em ordem todo o caos. Não está só pensando nesse planeta, está pensando no universo todo e no reino de Deus. Porque Satanás estava lá. E é uma indignação de Deus, olhando para aquele filho. Sabe quando um pai, que você tem um filho, a mãe está esperando esse filho durante alguns meses, passando situações às vezes desagradáveis no seu corpo, situações difíceis, e quando nasce aquele filho, está ali a maior expectativa daqueles pais, dos avós, e de repente aquele filho se torna maligno. A Bíblia diz que Deus olha para Satanás e diz: como foi? Como foi? Por que você deixou o teu coração ficar podre? Por que você deixou a loucura entrar dentro de você? Sabe, quando um pai está dentro, olhando um filho preso, onde há uma grade separando eles, e ele diz: filho, o que foi? Nós, como seres humanos fracos, a gente já começa a pensar: onde eu errei? Mas o porquê você foi fazer isso? Por que você foi escolher essa situação? Sabe, eu creio que Deus está olhando para a sua igreja nesta terra, e muitas vezes perguntando para a igreja dele: por que você se deixou contaminar?
Há momentos que eu, na presença do Senhor, eu digo, Deus, e eu começo a pensar nas minhas falhas, nos meus erros, e digo, meu Deus, como eu pude ser tão louco, como eu pude deixar isso entrar no meu coração. As pessoas hoje estão agindo sem pensar, sem orar, sem buscar um conselho, sem buscar uma direção. E eu fico pensando nessa exclamação de Deus. Agora não existe mais lugar para você aqui. A pior coisa que tem é um pai chegar para um filho e dizer, eu vou te pôr para fora. Não há mais lugar para você. Você contaminou tudo. E você vai ser posto para fora. E naquele momento ele diz, ó estrela alva, como você caiu. Você era chefe dos louvores. Você chefiava toda a riqueza do céu. Como você caiu. E naquele momento ele diz que essas duas estrelas brincavam juntos, Satanás e Jesus. Lúcifer. E naquela hora, ele tem que ser lançado fora do céu. E há um momento que Jesus está andando sobre a terra e os dois se encontram. E ele diz para aquele que foi irmão dele, é irmão dele, o que você veio fazer aqui no meu território? Não é o teu tempo. E Jesus diz para ele, para trás de mim. Para trás de mim. No livro de Lucas, eu quero deixar isto como profeticamente nesse mês. Aos pastores que estão aqui, esse é um mês que, em algum momento, nós temos que procurar uma data e um momento para estar orando e jejuando a Deus. De manhã até o final da tarde. Só com água. Por favor, busque a testificação disso. Porque assim que Deus me der uma data, eu vou passar a vocês. Esse é o mês onde nós podemos determinar muitas coisas que vão fazer diferença até 2020. Creio que Deus está dando essa direção a tantos outros lugares. Mas o que importa é que quando Deus te der uma direção, siga. Aqui vai um conselho. Na sua casa, busque um momento com a sua família, seja ela quem for, quando estiver ali, que confessam o nome do Senhor e tire um tempo de oração e jejum. Busque essa direção, porque você vai precisar. Que Deus nos ajude
a ter na maioria dos municípios, eu gostaria que fossem todos. A ter paz. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus está falando desde ontem. Tire um tempo. Um tempo não é 1 hora, 2 horas. É uma manhã até a tarde, onde nós vamos estar em jejum. Faça isso na tua casa. Amém? Bendito é o nome do Senhor, porque nós vamos precisar. Aleluia. 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 No capítulo 1 de Lucas, quero destacar algumas coisas aqui. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Levante a tua voz ao Senhor. Diga: Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas. Todos aqui estão debaixo do teu poder. Ajuda-nos. Liberta-nos. Cura-nos. Em nome de Jesus. A ti toda a honra e toda a glória. Aleluia. Aleluia. Aleluias. 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 Diga: Deus está no controle de todas as coisas. Ao momento que Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Senhor, como? O Senhor vem lavar meus pés? Ele disse: Pedro, e eu quero que você guarde muito bem esse texto, o que eu faço agora, você não entende, mas você entenderá. Há coisas que se passam na nossa vida que a gente não entende. Há problemas que a gente enfrenta que a gente diz: eu não entendo isso. Onde eu errei ou o que foi que eu fiz? Mas Deus está dizendo: talvez você não entenda agora, mas você vai entender. Depois você vai entender o porquê. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero começar aqui no verso 26. Eu quero pedir isto a Deus. Quero que Deus tenha esse contato. Eu não sei com quem realmente desejar isso. Eu desejo. Mas você não pode ter medo de Deus. Amém? Não tenha medo de Deus. A dimensão dele é diferente. O poder dele é diferente. As coisas que Deus tem é diferente. Então, não meça Deus pelas coisas que você conhece aqui da terra, que você vai ficar com medo. Amém? Diz assim: no 6º mês, foi o anjo. Ele não diz assim, enviou um anjo. Foi um anjo chamado Gabriel enviado. Você crê que ele pode vir? Você crê? Havia uma experiência que eu passei no começo do avivamento, e nós estávamos com um caso muito difícil de resolver, e não tinha jeito. O negócio não ia para frente, a pessoa estava muito mal, muito perturbada. Eu já não aguentava mais, já era tarde da noite.
Eu saí para fora daquela sala, encostei a porta e disse: Senhor, me ajude. Eu preciso que o Senhor me envie agora o anjo Gabriel. A gente, quando é novo ainda nas coisas do avivamento, né, a gente pede umas coisas assim, e é tão legal, porque a gente acredita. Parece que vai ficando cada vez mais tempo nas coisas do Senhor, tal, vai ficando mais difícil, vai crendo menos, não sei o que acontece. E eu falei: eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver. O negócio aqui está difícil. Eu já fiz de tudo que me ensinaram, e não vai. E eu falei: Senhor, envia o anjo Gabriel para resolver esse problema aqui. E aí saí da salinha, fechei, lá fora eu escutei o camarada gritar lá dentro: você não, Gabriel, você não. De repente, acabou. Aí eu peguei a porta, abri, dei uma olhada, o cara estava bem. Falei: você está bem? Eu posso entrar aí? Falei: pode entrar, estou bem. Estava quebrando tudo, batendo em todo mundo. Eu falei: eu vou entrar aí. Entrei e falei: o que houve? Ele falou: não sei, eu estou bem. Falei: passou um negócio aqui rápido, um raio de luz, muito rápido, e só vi um negócio dentro de mim gritar: não, Gabriel, e foi embora. Eu falei: ué, não é que funciona? Sabe por que funciona? Porque Deus te ama. Ele disse: o que você me pedir, se está na minha palavra, eu vou te ajudar. Amém? Mas será que Ele quer que eu dependa do anjo Gabriel toda vez? Não. Talvez quando nós estamos crescendo como crianças, a gente, né, pede ao pai informações e tudo mais. Mas a Bíblia diz assim: posso mexer um pouquinho com você? Um pouquinho só. A Bíblia diz assim. O apóstolo escreveu assim: quando eu era criança, completa, fazia as coisas de criança. Quando deixei de ser criança, deixei as coisas de criança. Não é interessante isso aí? Agora, qual é as coisas de criança? Será que é só fazer bobagem? Não. O que a maior coisa a criança necessita? O quê? Só leite? Só falar para por exemplo, está lá o bebê, aí você faz leite. Não, alguém falou um negócio certo aí. Cuidado, proteção, direção, carinho. Não é só o brinquedo. O brinquedo é outra coisa, aquilo é divertimento. Mas o que mais a criança precisa é proteção. Porque aquilo que os pais estão dando é carinho, é, né, o leite, é proteção. Você concorda comigo? O apóstolo disse isso. Mas o apóstolo disse isso porque aquelas pessoas estavam deixando as coisas de criança. Mas a Bíblia diz: quem não se tornar como uma criança, jamais verá as coisas de Deus. Então, o que ele está dizendo na realidade? Se você não depender de Deus, do Espírito de Deus, então você não pode ver as coisas de Deus. Ele não está falando para ser criança de brinquedo.
E muitas vezes nós pegamos isso e falamos, mas como? Você está na igreja há tanto tempo, já devia ser mestre. Onde está aqui na igreja, você, tanto tempo de igreja, é salvo? Não diz. Não diz, irmãos. Irmãos, eu faço um desafio com você. Talvez eu até vou com você, porque eu sei que não vai dar certo mesmo, mas eu vou com você. E durante um ano, num ano nós vamos viver dentro de uma garagem. Eu te garanto que depois daquele ano, você não será um carro. Amém? Então é a mesma coisa as coisas do Senhor, irmão. Nós chamamos, eu fui à igreja, já cumpri minha obrigação. Que obrigação? Se você veio por obrigação, então você tem que vir por amor. Porque eu amo, eu vou querer estar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Quando minha mãe levávamos à igreja, ela ia com o kit dela, porque naquele tempo não tinha trabalho com crianças, né? Então ela levava o kit, era caderno, lápis, um monte de coisa. E aí ela levava aquele monte de filho lá. Passou de um, para mim já é um monte. Já tinha 3, já tinha um monte de filho. Um já não é fácil, imagina 3, né? Você tinha quanto mesmo, Ângelo? Não, quantos irmãos? Meia dúzia. Ó. 6 irmãos, já pensou? Quanto? 9. Quem dá mais? Temos 6, temos 9 ali. Geraldo, acho que devia ter uns 22, não sei. Quanto? 12, temos 12 lá. Quem mais? Quem mais aqui? Lá embaixo, quanto? 14, ó, já está aumentando, olha só. Esse é gente, glória a Deus, aleluia. Se com um eu já fico tremendo, você imagina 3, 12, 14, Deus poderoso. Como é que faz para lembrar o nome de todo mundo? Tem que chamar por número. Por isso que meu pai, acho que colocou todo mundo com o nome de R. Acho que só escapou minha irmã, porque também chamar o nome dela com R. Hã? Botou tudo R. E aí nós íamos para a igreja e muitas vezes nós íamos a pé. Naquele tempo o carro estava começando a ser inventado aqui no Brasil. E às vezes estava chovendo, uma chuva forte, né? As pessoas diziam, ali, como é que o senhor traz esses filhos debaixo dessa chuva? Eu falei, tem guarda-chuva, tem capa, todo mundo de botinha, aquelas galochinhas, né? Tudo de casaquinho e tal. Eu falei, não, qual é o problema? Mas e se eles ficam doentes? Bom, se eles ficarem doentes, eles vão sair daqui curados, porque é a igreja. Mas aonde eu for, eles vão. E aí, ela agradecia a Deus, louvava a Deus, e a gente do lado, um de cada lado. Mas criança só ficar fazendo desenho o tempo todo, não aguenta, né? A gente queria ir no banheiro toda hora. Aí ela louvava o Senhor, depois fechava a mão e tum. Mas mãe, quer ir no banheiro. Espera aí que vai passar. Tum. Passou? Passou. Eu acho que é por isso que eu e meus irmãos temos a cabeça meia retinha aqui, porque tomamos tanto tum na cabeça. Ficou meia retinha, meia achatada. Assim, né?
Mas fomos criados ali. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ela sabia que a gente estava enrolando. Um dia chega o mais velho de um acampamento, olha para minha mãe e diz: mãe. Falou: o que foi, filho? Para mim agora o viver é Cristo. Eu me lembro até bem. Ela chegou bem nele e disse assim: qual o nome dela? Falei: para mim agora o viver é Cristo. O cara com os hormônios no alto. Falou: mãe, mas que é isso? Qual é o nome dela? Aí ele falou: fulana de tal. Como é bom ser jovem. Jovem é uma vez só na vida, irmão. Amém? Então cometa as besteiras agora. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 1 diz: no sexto dia foi o anjo Gabriel, o enviado, foi o próprio anjo lá, irmãos, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Até disseram sobre Jesus assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré devia ser alguma cidade meia, não era de boa fama. Mas ele seria chamado Nazareno. O anjo vai até lá. Deus diz para ele: Gabriel, está vendo aquela mulher? Estou. Vá até lá e diga para ela, ela vai gerar um filho de Deus. Se não acredito até hoje, você imagina naquela época. Amém? Porque nós lemos e esquecemos de pensar a realidade. Chega agora a esposa em casa, né? Está para casar, já está noiva, já foram no cartório, só falta agora a igreja. Aí ela diz: querido, eu estou grávida, fica tranquilo que é uma obra do Espírito Santo. Com esses homens de hoje, que é uma bênção, é muito bom, que é tudo poderoso. Ó, senão meu celular já viu. Oh, aleluia. E diz assim: uma virgem desposada com... Irmãos, irmãs, até que está escrito aqui, não deram nem o nome do cara, um certo homem. Depois é que aparece o nome dele. Mas a mulher deram o nome. E desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. Então Deus fez uma escolha certa e exata. Por que Ele me escolheu e te escolheu, meu querido? Por acaso? No meio da multidão? Não. Deus já vem me acompanhando e te acompanhando há muito tempo. Há muito tempo. Eu quero que você pense naquele tempo que você ainda não tinha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A gente fazia o que bem entendia. Naquele momento Ele já estava escolhendo. Já estava escolhendo você. Oh, glória a Deus. Aleluia. A gente fazendo cada coisa terrível. Amém? Quando a gente é adolescente, então, Deus poderoso.
Às vezes a gente, como mais velho, não tem tanta paciência com os adolescentes, mas esquece que um dia nós fomos adolescentes. E a gente fez tanta coisa errada, tanta besteira, tanta coisa ruim. E quando é jovem, então, jovem, uau, você deixou de ser criança. Você viu que agora tem uma coleguinha, que era coleguinha, mas agora você olha para ela, já não é mais coleguinha. Fala, uau, esse ser é diferente. E aí você, né, sonha. Suas mãos ficam frias. E você não tem coragem, às vezes, de falar com ela. Você fala com todas as outras, mas não fala com ela. À noite, deita. Mas vai pensar em Deus. E pensa. Sofre. Até que um dia você tem coragem. Fala, hoje eu vou. Hoje eu vou. Vence todas as barreiras. E Deus do teu lado ali. Falou, esse vai ser meu filho. Eu vou usar esse homem, essa mulher. Agora não dá para usar muito, porque agora está com interesse em outra coisa. Aí vai lá e fala. E a pessoa aceita. Uau! Passado uns anos, vem a besteira que fez. Isso sou eu e você. Mas os homens são poderosos. Sensacional. Ai, Deus poderoso. Aí ele chega lá, o anjo vem. Eu quero que nesse mês, sabe, eu quero que a palavra profética diz que nós podemos profetizar pela fé. Que venha uma revelação poderosa sobre você. Que venha uma identidade poderosa de Deus sobre você. Que Deus fale com você, que a palavra fale com você, e que você jovem, ainda jovem, possa dizer, eu me lembro, eu olho para o meu Deus. Porque ele disse, jovem, na tua mocidade, lembra-te de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu nunca vou esquecer o dia que eu vi um caju. Eu conheci um caju. Eu não sabia o que era caju. Eu comia castanha de caju, mas nem sabia de onde vinha isso. Aí um dia eu vi umas frutas bonitas, coloridas. Eu disse, que é isso? Era um feirante, um japonês. Caju. Isso é caju? O que é caju? Caju. Eu falei, caju é caju. Ele falou, é daqui que sai aquela coisinha que você come e tal. Eu falei, é daí? Mas que fruta. Eu fiquei maravilhado. Tinha acho que 3 juntos assim. Eu disse, eu quero isso. Aí ele me pergunta assim, o senhor sabe comer caju? Falei, claro que sim. Eu comia, eu ia no mercado, pegava a castanha e comia. Falei, agora o fruto, aquele fruto lindo, colorido. Irmão, cheguei em casa, não vi a hora, lavei direitinho, tal, mordi aquilo. Quando eu mordi aquilo,
Eu tive que me segurar. Aquilo enrugou minha boca, puxou minha língua, grudou, ficou um negócio. Eu falei, meu Deus, que é isso? Jovem, às vezes você tem um cajuzinho aí, mas a hora que você morder, pode te embocar a tua boca. Segue uma direção de Deus, meu querido. Não confie só nas suas emoções. Não se deixe mover pelas suas emoções. Amém? Ore e pergunte ao Senhor, fiz uma boa escolha ou não? Porque depois, meu irmão, não adianta chorar. Amém? Tem muita coisa que se parece com caju. Tem uma cor linda. Mas quando você morde aquele treco, aí foi que me ensinaram que só fica bom com... Se põe açúcar, se põe não sei o quê. Ou seja, tem que pôr ingredientes. Então, se você tem um cajuzinho por aí, pede para Deus pôr os ingredientes certos, aí dá para engolir. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Fala, Gabriel. Não, Deus. Vamos em frente. E entrando o anjo aonde estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Irmão, já pensou você está na sua casa, num momento de jejum, falando com Deus. Deus envia um anjo. E ele diz para você essas palavras tremendas. O que você faria? Sozinho no lugar? Amém? Sozinho no lugar? Quando eu fui ao monte orar, muitas pessoas dizem, vai lá sozinho ao monte orar. Eu falei, a pessoa falava em monte, em monte, em monte. Eu peguei e falei, eu vou para o monte. Onde é o monte? Aí deram o endereço. Vai nesse lugar aqui, todo crente vai lá. Falei, eu vou para o monte. Eu cheguei lá, era um lugar deserto. E aí, não vejo ninguém. Eu falei, mas eu vou ter que subir nesse negócio à noite, sozinho. E aí eu fui para o monte. Estava orando, falei, Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Havia uns pinheiros altos, e um dos pinheiros dobrou. Eu olhei aquilo, acordei, falei, Senhor, fui saindo de fina, e o pinheiro volta, e eu escuto aquela bater de asas, tchau, 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 e o outro pinheiro, irmãos, no terceiro eu corri. Lá embaixo no carro eu tremia, que o meu pé tremia assim, eu não conseguia nem acelerar. Ainda aquele tempo não era carro automático. O dia que pisar o meu pé estava assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço? E eu ouvi uma voz dentro do meu coração dizendo, eu te mandei um sinal meu da minha presença. Tinha um anjo ali. E você sai correndo. Eu falei, Senhor, me perdoe. Mas o pinheiro dobrou de noite, Senhor. Eu estou sozinho. Eu saí correndo mesmo. Sabe, Maria aqui não corre, não grita. Ela apenas observa. E ela, porém, ouviu as palavras e ficou perturbada muito e pôs-se a pensar. Não gritou, não correu. Que mulher! Que mulher escolhida a dedo. Você escolhido a dedo de Deus. Eu quero que você saiba a importância que eu e você temos para o nosso Deus.
escolhido pelo dedo de Deus. No meio da tua família, talvez tua família seja toda idólatra. E Ele diz: é você. Eu quero você. Eu vou me apresentar a você. Eu vou levantar intercessores por você. A minha palavra vai chegar até você. E você vai confessar o meu nome. E eu vou levantar pastores na tua vida. Eu vou levantar pessoas que te ajudem. Eu vou levantar pessoas que te batizam. Porque eu te escolhi. Eu te gerei. Eu te gerei. Ceia fala disso. Quando eu olho para o memorial disso, eu olho para esse memorial e fico pensando: Deus escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez seus planos não dê certo. Talvez a sua vida seja um caos. Talvez haja tantos problemas que você diz: meu Deus, será que é só comigo? Não. Ele está contigo para passar o que você tem que passar. Talvez quem está sofrendo é o teu corpo, não tua alma, não teu espírito. Talvez o corpo. Há corpo e corpo, irmãos. Corpo é para andar nessa terra. Quantas vezes já comprei camiseta, irmãos, que depois da primeira lavada subiu. E depois a gente fica puxando. O rapaz estava vendendo cueca. Cueca pode falar, não é pecado, é? Posso falar cueca, pelo menos? Estava comprando cueca, comprei umas cuecas. E a pessoa disse: olha, meia dúzia por R$10. Falei: pô, meia dúzia, R$10? É bom esse negócio aí? De primeira. Tá bom. Então me dá um pacotinho. Pus a primeira, tudo bem. Beleza. Pôs para lavar. Pegar e disse: senhor pastor, falei: pois não. O senhor tem certeza que comprou a cueca número certo? Comprei, meu tamanho. Vou dar uma olhada nisso. Eu olhei aquilo e falei: mas o que aconteceu aí? Falei: meu Deus, uma lavada. Ficou desse tamanho. Eu falei: o que é isso? É cueca coletiva? Anda 3 juntos? Porque tem camisa que veste de 3, né? Falei: mas como é que pode? Falei: vai ficar tudo assim? Pus uma segunda, falei: só o suor do corpo. Estava num seminário, um calor lascado, lá para os lados de Ourinhos. Começou a descer um negócio dentro de mim, e eu falando, e aquele descendo. Falei: meu Deus, que situação. E aí, de vez em quando, enfiava a mão ali e puxava assim. Compra coisa vagabunda. Deus escolheu você no meio das piores coisas. No meio da morte, porque a Bíblia diz: quem não tem Jesus está morto. E disse assim: eu vou te reviver. Eu vou soprar sobre a tua vida. E você vai ser o melhor de Deus. Você vai lavar e não vai ficar aquele negócio largo, nojento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A pior coisa que tem
é pegar essas coisas que não prestam, ou aquelas meias que você põe que o sapato come tudo, que você puxa a calça e diz: mas eu tenho certeza que eu saí de meia. Onde está a meia? Toda na ponta do pé. Pedro, não dá mais assim. Essas meias somem do pé, filho. Não é terrível? É terrível, porque aquilo vai comendo, você puxa e ele come. Eu não sei o que acontece. Por quê? Porque não presta. Mas quando nós temos Jesus no coração, irmãos, quando é Ele que está dirigindo a tua vida, muda tudo. Maria fala assim: eu quero. O que o senhor está falando? Ela, porém, ouve isso, mas o anjo disse: Maria, não tenha medo, não fique preocupada, porque você achou graça. Pega essa palavra para você hoje. Pega essa palavra para você esse mês. Você achou graça diante de Deus. Sabe, ande por essas ruas, ande por onde for e diz: eu achei graça diante de Deus. Porque Ele mesmo disse: não foi você que me escolheu, eu te escolhi. E você vai dar fruto. Uau! Que tremendo isso. Ele diz: e eis que você vai dar à luz a um filho, e você vai pôr o nome de Jesus. Jesus era um nome tão comum na época. Ele disse: mas você vai chamar ele de Jesus. E este, como o anjo dizendo, tem vários Jesus aí, mas este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Diga comigo, está escrito. Ele disse: Filho do Altíssimo. Diga assim: está escrito. Em Cristo Jesus, Ele me fez Filho do Altíssimo. Ceia, fala disso. Filho do Altíssimo. Oh, aleluia. Sabe o que é isso? Não precisa mais agora o anjo vir falar. Está escrito. Amém? Está escrito: Filho do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais ele diz? Será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Uau! E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Será que nós não temos perguntado tanto ao Senhor: como isso vai acontecer? Como isso pode acontecer na minha vida? Como isso vai ser? Ela diz: como isso vai ser? Eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: recebe isso. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Deus disse: descerá sobre nós o Espírito Santo. Teus filhos profetizarão, teus jovens terão visões, os mais idosos terão sonhos. O Espírito de Deus descerá sobre vós. E o poder do Altíssimo vai te envolver. Uau! E o que mais diz?
com a sua sombra. Vamos repetir isso aqui? Olha só, descerá sobre ti o Espírito Santo. Deus disse, no dia de Pentecostes, desceu sobre o povo o Espírito Santo. Envolveu-os de tal maneira que começaram a fazer um barulho tão grande que as pessoas corriam para lá e viam aquele povo falando nas línguas estranhas, mas eles entendiam. Falei, mas como pode? Esse camarada está falando uma língua diferente e eu estou entendendo. O poder do Altíssimo os envolveu, de forma que os sacerdotes não podiam ministrar em pé. Uau! E disse assim, e o poder do Altíssimo envolveu, e a tua sombra, aquele que habita à sombra do Onipotente, descansa. O que Deus fez comigo e com você, meu irmão? O apóstolo Paulo disse, eu estou terminando. Eu só vim falar de revelações hoje, e palavra profética para você nesse mês. O apóstolo Paulo disse, eu oro por vocês, eu choro por vocês, até que Cristo seja, completa, formado em vós. O que é formado em vós? Gerado. E ele disse assim, fostes gerado em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, vai ter um momento esse mês. Pega um momento dele. Um único dia. Deus está pedindo um único dia para nós jejuarmos e orarmos. Você na sua casa, na sua família. Escolha um lugar, ou ali, ou em outro lugar. Mas aquele dia você vai jejuar com a tua família. Vai tomar água. E vai ouvir o que Deus quer falar. Ele quer gerar coisas em mim e em você. Quando você me buscar de todo o teu coração, eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Exatamente como Maria. Ali foi o anjo falar, agora é o Espírito Santo que está falando comigo e com você. Eu quero gerar coisas em você. Eu posso usar você em muitas coisas, mas eu quero gerar a presença de Cristo em você, a presença do Espírito Santo em você, para que você seja usado. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está num momento como hoje, um momento decisivo para muitos municípios dessa região toda. E ele está falando com o rei. E o rei está julgando ele. E ele diz, ó rei, eu estou falando coisas que o senhor já sabe. Eu estou falando coisas que aconteceu comigo. Coisas que se passaram. Eu estou falando a verdade. O rei olha para ele e diz, Paulo, você está quase me tornando um cristão. E está escrito na Bíblia, ele disse, quisera eu, não só o senhor, mas todos que estão ouvindo. E aquele rei se reúne com os seus conservos e diz, esse homem não tem problema nenhum. Nós podíamos soltá-lo agora, mas não podemos, porque ele fez uma opção. Ele disse, eu quero ir a César. Então agora não podemos mais. Ele poderia chegar, Paulo poderia chegar e diz, rei, o senhor é o comandante aqui, então eu vou revogar aquilo que eu disse. Fico por aqui mesmo, o senhor me solta e acabou, eu vou pastorear aí. É o que todo mundo faz. Mas quando Deus te dá uma direção, é aquela direção que você tem que ir. Custe o que custar, doa o que doer. Não saia do propósito. Não largue o bastão.
Não fuja. É fácil. A própria Bíblia diz, mas Deus disse para Paulo: Paulo, você vai a César. Não disse como ele iria. Ele passa açoite, o barco afunda, é picado por uma cobra, mas ele olha para aquela cobra e diz: você não vai me matar, porque é uma palavra sobre a minha vida, e eu vou a César. Vá para o fogo. Bendito é o nome do Senhor. Quando você se torna um homem, uma mulher de propósito, nada te arranca disso, nada te tira disso. Você passa o que tiver que passar, há perdas, há mortes, mas você não desiste. Porque você se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ela tem um propósito. Maria era dessas mulheres. Deus escolheu e disse: essa é uma mulher de propósito. Vou gerar nela meu filho. Vou pôr o meu filho através dela. Ela será a porta para a entrada do Messias. Sabe, eu quero que você entenda. Você que me ouve nesse momento. Talvez você é a resposta de muitas coisas para Deus. Para essa terra. Para a tua família. Para esse lugar. Deus escolhe a pessoa certa. Ele não se engana. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Essa mulher diz: como pode ser isso? Como pode ser isso? Então disse Maria ao anjo: como será? Respondeu-lhe: vai descer sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te cobrir, e a sombra dele, oh aleluia. Então no verso 38 ela disse, Maria disse: aqui está, aqui estou eu, aqui está a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Deus nunca falou o que eu ia passar. Deus nunca falou o que eu ia viver, o que eu ia ganhar e o que eu ia perder. Nunca. Ele só disse: eu te quero. Eu te quero. Eu quero fazer algo através de você, Reinaldo. Fiquei muito tempo vendo uma árvore e Deus me ensinando sobre aquela árvore. Até que ele disse: você vai? Eu disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor não me tirou 2 vezes da morte certa para simplesmente sentar numa cadeira. Pode ser que nem todos te amem. Pode ser que nem todos te gostem como você gostaria. Mas você não pode enterrar teu dom e teu talento. O apóstolo Paulo teria que ir a César. E ali ele sabia, Deus havia falado para ele: você vai sofrer. Vão te prender. Vem um profeta de longe. Ele está na casa de um homem que tinha filhas que profetizavam, mas não eram profetas. Profetizavam pelo Espírito. Mas veio um profeta. E o profeta, o que ele falar vai acontecer. Deus vai honrar. E ele tira o cinto de Paulo, passa nas pernas dele e diz: é isto que vai acontecer com o dono desse cinto. Os achegados de Paulo. Sabe, meu querido, nem sempre os achegados vão te ajudar.
Os que te fazem andar são aqueles que te empurram, aqueles que te cobram. Esses te fazem andar. Os outros te convidam para sentar do lado. E aqueles que andavam com Paulo disseram ao apóstolo: apóstolo, não vá. Não vá. O senhor vai morrer. A mesma coisa que Pedro quis usar a boca de... Satanás usou a boca de Pedro para falar com Jesus: mestre, não vá. Nós precisamos do Senhor. Paulo diz a eles: queridos, eu amo vocês, mas não façam isso comigo. Não me tirem do propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vou a César. Sei que vou ser preso, vou ser morto, mas eu vou a César. Tinha muita gente que amava esse homem. Tinha muita gente que o respeitava. Ele poderia conduzir muitas igrejas. Mas ele disse: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus. Que esse mês Deus te tire do que você tem se escondido. Dos seus traumas, dos seus medos. Há tantas coisas que se podem fazer. Há tantas vidas esperando uma tomada de posição tua. Talvez não será fácil a jornada. Nunca Jesus prometeu que seria tudo fácil. Ele disse: nessa vida vocês vão ter aflições, vão ter lutas, mas vocês vão vencer. Vencer não é porque vai ter tudo do bom e do melhor. Paulo foi preso, o apóstolo foi açoitado, o barco afundou, cai numa ilha, a cobra o pica, todo mundo fica esperando ele morrer. Qual foi a cobra que te picou, meu irmão? Qual foi o veneno que entrou no teu coração? Aonde outras pessoas estão só olhando você inchar e morrer. Mas nesta manhã, nesta ceia, pegue o veneno e jogue no fogo. E diga que o projeto de Deus venha sobre a minha vida. Não importa. Não importa. Passado algumas horas, a Bíblia diz, olharam para ele e não aconteceu nada. Disse: como pode? O mar não o afundou, o mar não o afogou. Sai do mar, vem para uma cobra, a cobra picou, agora é o julgamento de Deus. Paulo continuou ali se aquecendo, porque ele sabia que ele estava cheio do Espírito, ele estava cheio do poder de Deus, ele estava no propósito de Deus. Não importa que todos estão te olhando, esperando você inchar para morrer. Importa que você está no propósito de Deus. É isso que importa. Quando viram que não aconteceu nada, Deus disse: agora eu vou mudar. O homem importante da ilha está doente. Paulo vai até lá. Até então, com a roupa que estava, secou no fogo. E diz que orou por ele. E ele foi curado. E trouxeram todos os enfermos.
e eles foram curados. A partir dali, a Bíblia diz, começaram a tratá-los diferente. Então é quando ele foi ganhar roupa, quando ele foi ganhar as coisas, quando ele foi ter as coisas. Não espere que a tua vida melhore para servir a Deus, vá servir agora. Seja fiel agora no pouco, que Deus te coloca no muito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E ela termina com esse texto tremendo esse. Então Maria disse: aqui está, Senhor. Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou.